Olá, hoje é sexta-feira, 27 de março, estamos começando mais um programa Assunto do Dia aqui pela Rede Brasil de Comunicação. No programa de hoje, vamos descobrir quais os projetos do Governo do Estado para a habitação. Aqui no nosso estúdio, já contamos com a presença do secretário de Habitação de Pernambuco e presidente da Companhia de Habitação e Obras, o Marcos Batista. Daqui a pouquinho, você vai poder tirar suas dúvidas sobre este assunto. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem com Poliana Andrade. Ela mostra a situação dos moradores do bairro de Brasília Teimosa. Vila Moacir Gomes, comunidade dentro do bairro de Brasília Teimosa. Meu sonho é ter um cantinho para eu morar, minha filha. Meu sonho é sair daqui e ter minha casa, entendeu? Porque eu não tenho condições de comprar. Meu sonho é ter minha casa, né? Um sonho de uma mãe de família. Sonhos iguais que estão além da realidade atual, que se resume em lixo, maré, palafitas, falta de esgotamento sanitário e a tristeza no olhar de quem precisa sobreviver à situação desumana. Tem hora que dá vontade de eu deixar meus documentos do banco na mão de uma pessoa e morar lá debaixo da ponte do Pino. Não mora tanta gente ali, não é? Eu tenho vontade de ir para ali, porque eu não consigo arrumar um canto para eu morar, para eu ficar em paz. Eu só queria, tudo que eu queria na minha vida era um cantinho com a sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Dona Amara vive sozinha neste barraco de aluguel e paga R$100 por mês. Quem vê do outro lado da cidade não imagina que aqui, bem pertinho, ela utiliza 2 latinhas de refrigerante para cozinhar. Assim como a dela, existem várias histórias. Cada barraco tem algo para contar através de famílias que dividem o mesmo teto. Tem meus filhos, tem meus meninos pequenos. Onde eu andava era de 400, 800. Só uma mulher que eu aluguei um quarto de um vão por 250, entendeu? Aí não tenho. Tem o meu irmão também que pagava também aluguel, também está aqui no Palafita, também está morando junto, entendeu? Quem passa do outro lado costuma se perguntar por que as pessoas constroem barracos dentro da maré, mesmo sabendo que há tantos perigos. Mal sabem elas que não é por vontade própria, mas por extrema necessidade. Eu estou aqui por necessidade, não tenho condições de pagar um aluguel de R$500, fora energia, fora água, alimentação. Não trabalho, minha única renda é fazer bico, vender picolé, pipoca, confeito, essas coisas, lanche. Então, por isso, eu estou morando à beira da maré. As famílias são diferentes, cada história com seu detalhe doloroso. E a angústia é a mesma, sem condições de pagar o aluguel. Quem procura intervir na situação é o presidente do Conselho dos Moradores, Wilson Lapa. A moradia é um direito de todos. Ninguém aguenta mais pagar um aluguel de R$400, R$500, R$600. As pessoas constroem o barraco na esperança que vão sair daqui. A partir do momento que tirem as pessoas daqui, urbanizem a área vai ficar evidentemente bonita, mas ninguém vai sair daqui sem ter a certeza e o compromisso de que estariam saindo daqui para a sua casa, para a sua moradia, né? Aqui precisa de tudo, a infraestrutura não tem esgoto sanitário, né? Você viu o caos que são os banheiros das residências, enfim, é uma vida subhumana, né? As pessoas querem o mínimo de dignidade possível, que é ter a sua moradia. Enquanto os moradores da comunidade da Vila Moacir Gomes aguardam a atitude de quem pode resolver a situação, eles seguem o caminho da forma que dá, observando a maré com a água banhando os pés dentro de casa, almoçando fora do barraco, tomando banho do lado de fora, com a água do tonel, no mesmo local onde preparam a comida. E, por fim, deixando que as crianças durmam no único lugar que pode acolher, o chão. Ok, muito obrigado, Poliana Andrade. Que reportagem emocionante, né? A gente vê a situação ainda em pleno
em pleno Brasil em desenvolvimento, a situação dessas pessoas aqui na região metropolitana do Recife, a gente que passa assim próximo a Alpina, a gente não imagina que existe tanto barraco assim em situação precária, tanta gente vivendo em moradia precária. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o secretário e ele vai explicar se existe algum projeto do governo do estado para essa área da região metropolitana do Recife. Belíssima matéria, mais uma vez, muito obrigada, Poliana Andrade, pela participação aqui no nosso programa. E agora a gente abre o espaço para você que está em casa participar do nosso programa. A enquete de hoje é a seguinte: você acredita que o governo deveria investir mais em programas para a construção de novos habitacionais? A pergunta de hoje é essa: o governo deveria investir mais em programas para a construção de novos habitacionais? Você pode participar com a gente através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, 3424-1977. Você pode participar também através do Facebook, é o facebook.com/assunto do dia. Mande sua pergunta, seu questionamento, você pode pontuar qualquer coisa sobre o tema do programa de hoje através de nossas redes sociais e linha interativa. Atualmente, aqui no estado, existe um déficit habitacional de cerca de 300 mil casas. Para famílias com renda de até 3 salários mínimos, faltam cerca de 230 mil residências. A nova Secretaria de Habitação foi criada na gestão do governador Paulo Câmara para reduzir esse problema de falta de moradia. Mas o que a população deve fazer para ter acesso a essas casas que serão construídas pela nova secretaria? Vamos descobrir tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos conversar com o secretário de Habitação. Queremos dar as boas-vindas, secretário. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Bom dia, Walter. Bom dia a todos. Secretário, começar esse bate-papo sobre esse déficit, né? Onde é que se concentra a maior carência de moradia aqui no nosso estado? Tem alguma região que esse déficit é maior? Nosso déficit habitacional é de 302 mil unidades, né? Essa é uma pesquisa que é feita pelo Ministério das Cidades e pela Fundação João Pinheiro. E esse déficit está concentrado na região metropolitana, né, onde a gente tem, de fato, uma concentração e uma demanda maior por moradia. A gente acabou de ver uma reportagem sobre o Brasil Teimoso no Recife. E a gente, de fato, tem que começar esse trabalho de forma mais intensa pela região metropolitana. E não por acaso, né, onde tem grande demanda, o terreno também é mais caro. O terreno na região metropolitana ele é caro, ele é difícil, quando existe, ele é um terreno que exige técnicas de construção muito complexas e às vezes caras. Então, assim, a resolução do problema da habitação, do déficit habitacional, de fato, ele precisa ser atacado em todo o estado, inclusive isso foi uma determinação do governador Paulo Câmara ao me convidar para a secretaria, uma conversa que nós tivemos. Ele disse: veja a região metropolitana, porque é lá que está, de fato, o nosso maior problema. Os conflitos, as urgências, as palafitas realmente estão concentradas aqui, mas não deixe de se voltar para o interior também. Viaje, vá aos municípios, converse, entenda. E, inclusive, nesse momento, ele me encomendou um estudo, um diagnóstico sobre o déficit habitacional, para a gente não apenas ter a noção do número. Quer dizer, 300 mil é um número, e é sempre bom falar do seguinte: tem um professor Jório, ele é do CAU, né, ele é arquiteto, e ele sempre diz: não são 300 mil unidades, são 900 mil pessoas ou 1.200.000 pessoas. Quer dizer, a gente não pode falar de número de uma maneira fria, a gente está falando de pessoas, de gente, né? É muita gente que a gente precisa, de fato, resolver essa questão do déficit habitacional. A secretaria ela foi recém-criada na gestão do Paulo Câmara. Como é que vocês fizeram esse mapeamento? Vocês sabem que existe esse déficit de 300 mil moradias, esse número todo de pessoas. Foi um trabalho que contou com participação de outras secretarias, de algum instituto que fez esse tipo de pesquisa. E com base nesses dados, o que é que a secretaria pode fazer? Como eu estava te falando, né? Esse número é o número usado pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica para estimar a necessidade de habitação do programa Minha Casa Minha Vida. A Fundação João Pinheiro, com o Ministério das Cidades, fez essa última pesquisa em 2010, no censo de 2010, e ela é atualizada anualmente através do PNAD, que é uma pesquisa que é feita todo ano. Então, esse número é atualizado pelo PNAD. Agora, como eu te falei, a gente não basta a gente apenas saber o número, né? 200 mil unidades, 300 mil unidades, a gente precisa saber exatamente como a gente tem que atacar esse número, como é um plano de ação que a gente precisa para poder resolver essa questão. E esse estudo a gente está fazendo, a gente pretende entregar para o governador até o final de abril no máximo, para mostrar para ele exatamente como a gente vai atuar. Uma possibilidade, por exemplo, doação de terreno em alguma área onde o terreno é mais barato, ou onde o Estado possui terreno, doação de terreno para a construção de casas, ou, no caso de Recife, existe uma queixa muito grande dos construtores em relação ao valor
que é pago por unidade habitacional pela Caixa Econômica. O programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, né, que vai até R$ 1.600, paga R$ 63 mil por unidade. Como eu te expliquei aqui, o solo do Recife é um pouco complicado, é caro, e às vezes esse valor os construtores não se interessam em construir porque tem essa dificuldade. Então o Estado pode, não sei exatamente o quanto nem quando, né, porque a gente está fazendo esse estudo, mas pode aportar algum recurso para complementar, para tornar a construção das unidades habitacionais mais atrativas. Enfim, a gente está desenhando esse diagnóstico para apresentar para o governador. Porque, por exemplo, no interior, a gente não tem a dificuldade do terreno. O terreno é farto, né? Quanto mais você vai entrando no Agreste Sertão, os municípios têm grandes territórios, e aí o terreno se torna mais fácil de ser encontrado, e as construções mais simples, porque você pode construir num só nível e não subir 3 pavimentos, como a gente tem que fazer aqui na região metropolitana. Como a secretaria é nova, muita gente não sabe o que é que cabe à Secretaria de Habitação. Queria que o senhor abrisse, nesse momento, o senhor falasse qual o papel da Secretaria de Habitação. É só construir casa para tentar diminuir esses déficits que a gente registra aqui no nosso estado? O que é que cabe à Secretaria de Habitação, para quem está em casa ficar bem claro, entender a função da Secretaria? A gente tem a Companhia de Habitação já existia, né? E é a companhia responsável por executar as obras de habitação no estado, não só de habitação, e a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas por executar as obras de habitação no estado. A Secretaria, ela é responsável por definir a política, né? A Secretaria define a política, onde atuar, de que forma atuar, com que atores, com que parceiros a gente vai trabalhar, e a companhia, ela executa essa política que é definida. Eu sempre dou um exemplo muito prático para as comunidades. Eu recebo comunidades diariamente no meu gabinete, as demandas são enormes, e eu sempre falo o seguinte: a própria criação da Secretaria de Habitação, sem ter que me explicar até muito, ela já dá uma diferença grande em relação ao tema. Por quê? A Companhia de Habitação, ela era antigamente abrigada dentro da Secretaria de Cidades. A Secretaria de Cidades tem uma série de atribuições, tinha, quer dizer, ainda tem a questão da mobilidade. Então, um secretário de cidade, quando vai despachar com o governador, quando ia despachar com o governador, ele tinha uma série de assuntos para tratar. A habitação era um deles. Quando eu vou despachar com o governador, eu tenho meia hora, 40 minutos, 1 hora, a depender da demanda, e a gente só trata do tema habitação. Então, eu estou ali com o governador tratando especificamente de um tema. Quer dizer, ele teve a sensibilidade de destacar a questão da habitação e criar uma secretaria por entender a urgência e a relevância desse tema. Sobre essas conversas, o que é que a gente poderia adiantar para quem está em casa? O que é que existe já de projeto para habitação aqui em Pernambuco? Vocês vão construir novas casas? Vai dar continuidade às construções que já estão em andamento? Para quem está em casa, saber um pouquinho, como é que está o andamento desses projetos? A gente tem uma série de projetos que estão em andamento, né? A gente tem algumas entregas ainda em 2015. A gente vai entregar dentro de poucos dias 110 habitacionais lá no Jordão. A gente vai entregar alguma coisa na Mata Sul, 300 unidades. A gente tem uma série de entregas, mas a gente tem projetos que estão vindo de 2014. Como 2015 é um ano complicado do ponto de vista fiscal, isso não atinge só Pernambuco, atinge o país como um todo, embora nós não estejamos numa ilha, né? Pernambuco, de toda forma, sobrevive melhor a essa crise porque se preparou, né? Fez o dever de casa. A gente manteve ainda, apesar de bastante reduzida, a capacidade de investimento do Estado. Então, assim, existe alguma capacidade da gente investir, mas existe, sobretudo, a capacidade de a gente tocar o que já está na casa. Então, 2015 é o ano da gente tocar o que já está em andamento e nos prepararmos para 16, 17 de 8, que a gente está bastante otimista com o cenário para a gente poder tocar novos projetos. E esses projetos vão estar incluídos nesse diagnóstico que eu estou preparando e que a gente vai apresentar para o governador. Qual a meta até o final da gestão 2018? Vocês têm uma meta? Como é que o senhor avalia essa meta? Como é que ela foi construída? No programa de governo do governador Paulo Câmara, a meta são 20 mil unidades habitacionais. É uma meta que é totalmente execuível, dá para a gente fazer. A gente tem estabelecido uma parceria importante, um diálogo importante com a Caixa Econômica. A Caixa, o governo federal, vai lançar esse ano, provavelmente agora em maio, Minha Casa Minha Vida 3, e a gente tem a expectativa de que isso atraia novamente os construtores para o programa, né? Eles estão um pouco afastados, até aguardando, inclusive, o Minha Casa Minha Vida 3, porque provavelmente aquele valor de 73 mil que eu falei por unidade, ele será reajustado, e isso vai tornar mais atrativo para os construtores aderirem ao programa. Então, a gente tem muita esperança de que, ao lançar o Minha Casa Minha Vida 3, a gente dê um novo ritmo às construções, mas não para cumprir a meta de 20 mil, porque essa será cumprida de toda forma, mas para a gente tentar aumentar ainda essa meta na medida que que for possível para o Estado. Agora, o que é essa meta? Ela leva em consideração? São imóveis novos ou
ou que vocês vão construir a partir da nova gestão, ou vocês vão aproveitar obras que estão em andamento, entra nesse pacote todo da meta? Como é que funciona isso? Tudo que a gente entregar a partir de 2015 já entra nessa meta de 20 mil unidades. Agora, obviamente, a gente não tem um estoque de entrega de 20 mil unidades para fazer. A gente tem em torno de 5 mil unidades que já estão contratadas e vão ser entregues até 2016. Mas a gente ainda tem um bom caminho aí para percorrer. Existe a possibilidade dessa meta aumentar um pouco mais? Ou... É isso que a gente está perseguindo. A gente vai atrás desse aumento aí. A gente não vai se conformar com essas 20 mil unidades, não. Ok, secretário, eu vou pedir licença aqui, parar um pouquinho a nossa conversa. A gente vai conferir agora a previsão do tempo para hoje. A previsão do tempo para a região metropolitana é de sol com algumas nuvens e não chove. Recife, mínima 23 graus, máxima 30 graus. Goiânia, mínima 23, máxima 31 graus. Arco Verde, mínima 17, máxima 31 graus. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais conversa aqui no programa Assunto do Dia. Você que está em casa pode mandar sua dúvida através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Não saia daí. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora vamos conferir como está o trânsito em alguns locais aqui da região metropolitana do Recife. Nossa primeira câmera fica na Avenida Agamenon Magalhães. Vamos ver como é que está a situação do trânsito neste momento. O trânsito está tranquilo, agora os carros pararam no sinal, o fluxo é grande de carro, mas não tem retenção ainda. Os carros estão parados porque o sinal está fechado, agora vai começar a sair os carros. O trânsito está um pouquinho intenso na Avenida Agamenon Magalhães. Você que vai sair de casa agora pela manhã vai encontrar um trânsito um pouco intenso, mas sem retenções na Avenida Agamenon Magalhães. Agora, Rua Real da Torre. O trânsito na Rua Real da Torre também é um pouco intenso, mas flui sem complicações. Você que vai sair de casa, pegar a Real da Torre, o trânsito está fluindo, mas muitos carros ainda circulando nessa área. Avenida Herculano Bandeira, vamos conferir agora, o trânsito está mais tranquilo, poucos carros passando aí pela Avenida Herculano Bandeira. Você que vai sair de casa para pegar a estrada agora pela manhã, o trânsito está tranquilo na Avenida Herculano Bandeira. Agora vamos conferir o que é notícia na internet sobre o tema que estamos debatendo hoje aqui no programa Assunto do Dia. O E-Notícia é com a Tânia Silva. Bom dia, Tânia. Olá, hoje o destaque é do site UOL, que trouxe a manchete: MTST protesta em 7 estados por avanço na habitação. Atos são cancelados. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto paralisou as vias de 7 estados brasileiros na semana passada. Entre as reivindicações estão o lançamento imediato da 3ª etapa do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e o movimento contra a política de ajuste fiscal. Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto da Vila Soma, que fica na cidade de Sumaré, interior de São Paulo, seguiram em passeata em direção à rodovia Anhanguera. Um tumulto marcou o protesto. 2 pessoas foram levadas para a delegacia. A representante do MTST no ABC, Lisandra Pinheiro, afirmou que as casas deveriam ser entregues em janeiro deste ano. Segundo ela, o movimento não é só pela moradia. Ele quer um brasileiro digno. Eles pedem uma reforma política, urbana, tributária, dentro do Congresso, no Executivo, no Legislativo, e que seja criado um contexto em que o trabalhador seja o beneficiado. Essas foram as informações de hoje. Nós voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia, muito obrigado pelas informações. Agora a gente vai seguir o nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o secretário de Habitação aqui do estado de Pernambuco, Marcos Batista. Secretário, mais uma vez, obrigado por sua participação. No bloco anterior a gente estava falando sobre metas. O governo tem meta de até 2018 entregar 20 mil unidades. Isso. O que é que a pessoa que está em casa, que vive numa situação precária, o que é que a pessoa deve fazer para ter acesso a uma dessas casas? Olha, a lei do Minha Casa Minha Vida, os decretos, as portarias, elas determinam que a inscrição para o programa é de responsabilidade dos municípios. Uhum. Então, cada população de determinado município deve procurar dentro da sua região o local onde se cadastrar. Né? Normalmente, a Secretaria de Habitação, prefeituras, exatamente. E aí, esse cadastro, normalmente, ele é trabalhado pelos municípios. No caso, o que é levado em consideração para a família conseguir
um desses imóveis? Tem um perfil que vocês traçam de prioridade para essas famílias? Como é que funciona isso? No caso da nossa política habitacional, a prioridade é o que a gente chama de faixa 1, né? Que é a renda familiar até R$ 1.600. Né? Mas dentro dessa faixa ainda existem outros tipos de prioridade. Por exemplo, quem mora numa palafita, que a gente chama de habitação precária, ela tem prioridade. Né? O próprio programa já indica alguns pontos que têm que ser observados na hora da definição do beneficiário. Uma coisa é a questão da precariedade da construção, outra coisa é que o beneficiário seja prioritariamente uma mãe, né? Uma chefe, mãe de família. Existem critérios que são do programa e existem critérios que, no caso, quando o Estado entra como parceiro, nós definimos para selecionar essas pessoas. Como, por exemplo, a gente busca colocar as pessoas, beneficiar pessoas que estão no entorno do empreendimento, porque às vezes não é justo você estar numa habitação precária, numa palafita, numa favela, enxergando um habitacional ser construído e virem pessoas de outro local, longe dali, para ocupar aquilo ali. Então a gente procura determinar que as pessoas que estão no entorno, morando precariamente, prioritariamente também sejam as beneficiárias dos programas. Após receber essa moradia, vocês do governo, vocês continuam acompanhando essa família para que meio que um membro dessa família não saia e volte para aquela situação que a família viveu durante anos? Existe essa preocupação para vocês não estar enxugando gelo, por exemplo? Claro. Existe o trabalho técnico-social. Na verdade, a gente não atua depois, a gente atua antes e depois. Né? A gente começa 6 meses antes, depois da definição dos beneficiários, a gente começa um trabalho com eles para prepará-los a uma nova vida, né? Porque as pessoas saem de uma palafita e vão ver num condomínio vertical. É uma experiência nova para a grande maioria deles. Então a gente prepara eles para esse novo período, né? Um período de mais felicidade para eles, mas também de alguns desafios, né? Porque é uma nova forma de viver, uma forma bem melhor, bem mais confortável, mas que eles não estavam acostumados. Então a gente prepara, o nosso técnico social os prepara para isso e depois ainda passa 6 meses nessa fase de adaptação. Se necessário, a gente estende mais um pouquinho, mas normalmente, via de regra, o trabalho começa 6 meses antes e vai até 6 meses depois da entrega. Ok, a gente tem aqui a participação de um telespectador que mandou uma pergunta através da nossa linha interativa, o Eli Claudino, ele que é de Olinda. Ele quer saber por que ainda sofremos com problemas de habitação aqui no país, mesmo sabendo que a arrecadação tributária é consideravelmente grande. Secretário, o que é que o senhor teria de resposta para esse telespectador, Eli Claudino, que mora aí em Olinda? Assim, de uma forma geral, a arrecadação é grande, mas as demandas também são grandes, e não só na área de habitação, né? Na área de segurança, de saúde, de educação, a gente tem demandas muito grandes. Mas sobre o déficit especificamente, é preciso entender que esse é um déficit histórico, que vem de anos e anos e anos. Mas só para dar um dado, para a gente ver que esse déficit já está sendo, de fato, atacado de forma contundente, em 2005, o déficit habitacional de Pernambuco era de 425 mil unidades. Hoje é de 300 mil unidades. Quer dizer, já houve uma redução grande nesse período. Em 10 anos, a gente já conseguiu reduzir drasticamente. Agora, isso não é uma ação que aconteceu do dia para a noite, não é uma ação que dependa só do governo, nem só do governo federal, nem só dos municípios, é uma ação que depende de todas as esferas de poder, município, governo federal e governo estadual. É preciso que, inclusive, existe um outro ente importante nessa definição e nessa solução do déficit habitacional, que são as associações de moradores, os movimentos sociais, que são parceiros nessa luta, nesse movimento também. Então, é um trabalho que envolve muita gente. O MTST, que a gente acabou de ouvir uma matéria sobre eles. Então, é um problema desafiador para muita gente, mas eu acho que ele está sendo, de alguns anos para cá, atacado de forma mais contundente. Ok, tá aí a resposta para Eli Claudino, é uma mulher, Eli Claudino, ela que mora em Olinda. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Você que está em casa pode continuar participando através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Liga para a gente também, participa, manda sua dúvida. O secretário está aqui às ordens para responder o seu questionamento. A gente queria fazer meio que uma avaliação agora, secretário. A pasta foi recém-criada. Que avaliação o senhor faz desses primeiros meses à frente da gestão? Olha, esses foram meses de muito aprendizado, né? A gente ouviu muito, né? Inclusive, foi um pedido do governador, ouça, escute, assim, para poder você fazer um planejamento consistente que a gente possa executar ao longo do nosso mandato até 2018. Então, foi um período de muita escuta e de muito aprendizado, né? Eu sou arquiteto de formação, mas eu estava na iniciativa privada, eu estava fora do poder público, então eu estou retornando com muito prazer, com muito orgulho, porque eu já tive um cargo público, mas lá no ano 2000, e esse período é um período de preparação para a gente tocar os nossos projetos e atingir a nossa meta ou superá-la de 20 mil unidades habitacionais. Então,
E uma outra questão importante que eu queria destacar é que que o governador, ao destacar o tema de habitação dentro do governo dele, deu para nós a oportunidade de tratar de uma questão que a gente chama de habitabilidade, que é tratar a habitação não apenas da porta para dentro, porque assim, construir uma casa bem feita, bem construída, confortável, que não seja quente, que tenha janelas amplas, cômodos amplos, é a nossa obrigação e é muito importante. Mas a gente tem que tratar também da casa da porta para fora, né? A gente tem que tratar a habitabilidade como um conceito maior, um conceito que envolva o urbanismo, que está em torno da casa, a rua, a largura da calçada, a coleta de lixo, a posse da terra, né? A regularização fundiária é uma coisa muito importante. Tudo isso faz parte do trabalho que a gente quer desenvolver. E não é um trabalho simples, né, secretário? Não é um trabalho simples. Meio que a cultura desse pessoal que vivia em situação precária. Pois é, não é um trabalho simples, mas muitas vezes assim, a gente tem a noção ou a pressão de querer fazer algo novo, construir 5 mil casas ali, 3 mil acolá, mas às vezes a solução está na própria comunidade. Às vezes você pode, se você urbanizar aquela comunidade, você está resolvendo o problema de habitação, porque você está dando cidadania para ela, você está entregando uma forma melhor de viver. Né? Não é só a casa é muito importante, tem gente que precisa de casa, mas tem gente que não precisa, tem gente que precisa apenas de dignidade. Sobre meta, muita gente está recebendo aqui da produção do programa, muita gente quer saber, mais uma vez, reforçar essa questão da meta do governo do estado em relação à habitação e se essa meta pode ser ampliada, o senhor falou em 20 mil residências. Quando o governador se submeteu ao julgamento do povo e foi eleito, ele submeteu também, ao mesmo tempo, um programa de governo. E esse programa de governo é o programa que tem que ser cumprido. Né? O que ele prometeu tem que ser cumprido. Então, assim, as 20 mil unidades habitacionais serão realizadas, serão feitas. Agora, a gente não pode se satisfazer ou ficar numa zona de conforto, como a gente diz, e achar que, não, digamos que, por exemplo, a gente chega em 20 mil unidades e diz, não, pronto, agora já cumpri minha meta, não quero, não, de jeito nenhum, porque a gente não é insensível, a gente sabe que o déficit é muito maior do que isso, e a gente tem que ser criativo, né? A gente está falando de 20 mil unidades, quando o governador fala de 20 mil unidades, ele está falando de 20 mil unidades que serão feitas em parceria com o governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, e com os municípios. Mas nós podemos ser criativos e buscar novas formas de financiamento, até fora daqui, ou novos modelos de construção que barateiem a obra. Enfim, a gente tem um tempo para trabalhar aí, mas a nossa meta, além das 20 mil, é superar as 20 mil unidades. O senhor é novo ainda na pasta, né? Assumiu agora no começo do ano. Em relação à questão de pós, vocês têm um preparo antes, 6 meses antes, vocês vão fazendo esse mapeamento, conversando com as famílias. E o que é que se faz depois que entrega esse imóvel, por exemplo, para evitar que esse imóvel seja alugado, que esse imóvel seja vendido? Existe também a fiscalização forte em cima disso, porque às vezes as pessoas recebem e querem meio que renda. Aí aluga, volta a morar em situação precária. Essa é a maior dificuldade que vocês avaliam que vão enfrentar na pasta? Ou é uma das dificuldades? Essa é uma dificuldade grande, mas no Minha Casa Minha Vida o contrato é entre o mutuário, quer dizer, o beneficiário, e a Caixa Econômica. A nós cabe o trabalho de conscientização. No contrato está dito que é proibido ele vender essa casa, ele não pode alugar, ele não pode terceirizar, ele não pode fazer comércio. Então, assim, o nosso trabalho é de conscientizar, de ressaltar para ele que isso não é possível fazer. Mas a gente não pode ficar lá sempre, né? Eternamente lá apoiando eles. Então, na hora que a gente sai, a gente perde um pouco o controle sobre isso, mas, na verdade, existe um contrato que ele assinou que o proíbe de fazer isso. Mas aí cabe muito mais a Caixa fiscalizar e efetivamente, o cumprimento dessa cláusula do que a gente. A nós cabe, né, até por obrigação contratual junto com a Caixa, de preparar as pessoas e conscientizá-las da necessidade de elas não terceirizarem aquilo, porque aquilo é uma conquista importante, é dela. E tem uma coisa importante, que é importante destacar para o público, inclusive, na hora que você recebe uma casa, você está no cadastro único da Caixa Econômica e você não pode receber mais nunca uma casa, pelo menos não por enquanto. Enquanto existirem pessoas com necessidade de moradia, você já recebeu a sua, então você não vai receber mais. Então, na hora que você sai da sua, você perde direito até a outra, né? Você pode achar, não, vou alugar ou vender um contrato de gaveta, porque você não pode vender oficialmente, porque depois eu vou conseguir outra. Não vai porque no cadastro único ele não vai passar. Aqui próximo, na Avenida Sul, a gente tem uma área que é de linha férrea e as pessoas... Acho que tem mais de um ano que já ocuparam aquela região. Tem algum projeto para aquela área, secretário? Ou vocês estão fazendo ainda estudos, mapeando?
Nós temos crescimento dessa ocupação, existem outras na cidade do Recife que nos procuraram já. O que é que a gente está fazendo? O que está com reintegração de posse, a gente tem negociado para que a saída seja pacífica e não através de uma ação judicial com polícia, e a gente tem tido sucesso nisso. Até pelo crédito que a gente tem, está começando um trabalho. Então, assim, eu pedi um tempo para poder planejar isso aí, para poder fazer a realocação dessas pessoas para algum habitacional que a gente vai desenvolver ao longo de 2015, ainda 2016, mas sempre negociando com a população, com as pessoas que estão ocupando, com os proprietários do terreno, que também têm o direito de querer esse terreno de volta, porque é uma propriedade privada e eles têm o direito de ter a terra deles também, assim como as pessoas têm direito à moradia. Mas a gente tem que fazer isso sempre dentro de um diálogo, sem trauma, mas resolvendo isso na base da boa conversa. Além daqui, tem também no muro, próximo ao muro ali do aeroporto, a comunidade Cacique Chicão também vem se arrastando esse problema de inclusive, essa é uma ação, aquele terreno é da Infraero, né? Aquele terreno é um pouco mais complicado, existe uma urgência de resolver aquela questão, porque aquilo envolve a segurança da operação do aeroporto. Porque existe, ali, assim, as condições são precaríssimas, existe lixo acumulado ali, atrai urubus, por exemplo. Já houve incêndio também ali naquela área. Já houve incêndio, então assim, é um risco para eles mesmo, porque os aviões estão ali decolando e pousando, e enfim, ninguém nunca está livre de um acidente. Então a gente tem conversado com a SPU, que é o Patrimônio da União, e com a Infraero, que é quem está buscando também a saída deles ali, para a gente tirá-los o mais rápido possível. A gente ainda não encontrou solução, tem uma reunião com a Infraero, se não me engano, hoje, né, com o diretor lá da Companhia de Habitação, mas estamos trabalhando aí na solução desse problema. A gente falou no primeiro bloco em relação ao déficit, para famílias até 3 salários mínimos, falta cerca de 230 mil moradias. Esse número é muito alto ainda, secretário. Muito alto. Agora, como eu te disse, esse número é um número que é o último número oficial do Ministério das Cidades da Caixa Econômica, mas eu acredito que quando ele for atualizado, ele já vai estar bem menor, porque a gente já fez uma série de entregas. Só nos 8 anos do governo Eduardo, vamos contar de 2010 para cá, no segundo governo de Eduardo Campos, foram entregues 15 mil casas. Então, assim, a gente acredita que esse déficit deve estar bem menor, mas ele ainda será muito alto, porque ele é um déficit que tem que ser atacado, mas existia uma questão histórica aí de falta de programas habitacionais que tornou o déficit de fato muito grande. Nesse processo todo, o programa Minha Casa Minha Vida, ele entra para facilitar ainda mais o acesso a essas residências? Como é que funciona a questão do programa Minha Casa Minha Vida para quem está em casa entender melhor? Ajuda a ter acesso a essas famílias que basicamente recebem 3 salários mínimos, consegue financiar de forma mais rápida esse imóvel? Como é que funciona isso? O programa Minha Casa Minha Vida é um programa muito exitoso. A gente tem que dar o mérito ao que funciona. É um programa que envolve os municípios, envolve os estados. No caso de Pernambuco, por exemplo, como acontece? Normalmente o governo doa algum terreno para o programa e a gente faz o que a gente chama de uma chamada pública. Um construtor adere a essa chamada pública e constrói as unidades habitacionais. Estão falando aí do faixa 1, dessa faixa inicial aí de até 3 salários mínimos. O construtor constrói, os beneficiários são definidos pelo governo e pelas prefeituras com os critérios que eles definem lá, e a partir da definição desses mutuários, a partir da entrega, eles pagam uma taxa, um valor de R$25 por mês, no mínimo de R$25 por mês, é um percentual do salário da renda familiar, durante, se não me engano, 30 anos. É uma taxa pequena, mas importante, porque aquilo ali é uma propriedade, é importante que a pessoa tenha noção de que aquilo, de fato, é uma casa, é um patrimônio, né? E aí esse valor é um valor grande para quem de fato tem muito pouco, mas necessário até por essa questão de entender a importância da casa que ele está habitando. Voltando a falar de desafios, o que a gente poderia pontuar mais uma vez de desafios da Secretaria de Habitação daqui para frente? Mandato até 2018, tem muito tempo ainda e muito trabalho para se fazer. Tem muito trabalho. A gente tem alguns desafios grandes, não só na área de construção de casa, mas dentro aí do conceito mais amplo de habitabilidade. Por exemplo, a gente ontem lançou um edital da requalificação da Avenida Miguel Arraes, lá em Jaboatão, em Cajueiro Seco. É uma avenida que tem 2 km de extensão, é a que continua ali aquele canal que passa ali na frente do Shopping Guararapes. E a gente vai fazer toda a requalificação daquela avenida,
lançamos o edital ontem, vamos lançar dentro de alguns dias um edital para o abastecimento da água de um setor lá de Cajueiro Seco também, próximo da Avenida Miguel Arraes. A gente também está lançando ainda esse ano o edital do alargamento e do revestimento do canal Olho d'Água, que vai começar a resolver o problema de alagamento que tem naquela lagoa ali em Jaboatão. Quer dizer, a gente também tem alguns desafios que não são apenas na área da construção de casas, mas também nessa área do urbanismo social, como a gente chama. A gente tem um projeto lá em Olinda, dentro de alguns dias também vamos estar dando uma ordem de serviço da Via Metropolitana Norte, que vai alargar a calha do Rio Fragoso, vai revestir, a gente vai ter uma nova via, uma via de 7 km de extensão, praticamente uma nova Agamenon Magalhães, lá na Zona Norte, lá no município de Olinda. Então, assim, e essa também é uma obra que, embora não preveja a construção de casas diretamente, mas é uma obra que traz dignidade, traz condições de habitabilidade para as pessoas. Em relação a recursos para dar conta disso tudo, secretário, como é que está essa questão de liberação de recurso? O ano 2015 não está muito fácil. Não está fácil, mas são recursos que a gente já tem assegurado junto ao governo federal, junto ao Tesouro do Estado em relação à contrapartida. Então a gente é muito tranquilo que a gente vai poder tocar isso aí, que a gente vai poder entregar essas obras até o final de 2018 e tocar elas na medida que a gente pode, né? Se a gente ia fazer uma obra em um ano, a gente vai ter que fazer essa obra em 2, um pouco mais devagar, desembolsando um pouco menos, mas fazendo sem que ela tenha interrupção, porque a pior coisa para uma obra é parar. Ok, secretário. Agora a gente vai fazer uma breve pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais debate aqui no programa Assunto do Dia. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Assunto do Dia e agora vamos conferir o quadro Há Vagas. As vagas de hoje são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Vamos conferir. A primeira vaga aqui é para operador de refrigeração com amônia. Uma vaga disponível, ensino médio completo, experiência de 6 meses. O salário é de R$ 1.960. A próxima vaga é para professor, ensino fundamental. Uma vaga superior completo, 6 meses de experiência e o salário não foi informado. A seguinte vaga é para técnico de enfermagem, são 5 vagas, a exigência ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário também não foi informado. O último quadro de vagas para a gente agora é técnico em eletrônico, são 2 vagas, fundamental completo, 6 meses de experiência e o salário não foi informado. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900. Tome nota, o telefone é o 3355-2900. Muito boa sorte para você que está à procura de emprego. Essas são as vagas de hoje do quadro A Vagas, boa sorte. E agora a gente vai continuar nosso debate aqui, a nossa conversa, aliás, com o secretário de Habitação aqui do estado de Pernambuco. Secretário, estamos na reta final do nosso programa, o último bloco do Assunto do Dia, mas ainda temos um tempinho para falar como é que está o trabalho da Secretaria de Habitação aqui no nosso estado, o que a gente poderia adiantar de novidades daqui para o final desse mês, final do ano, o que a gente poderia trazer de novidade dessa pasta que é nova, né? Foi criada na gestão do Paulo Câmara. Exato. Que a gente poderia destacar nesse bloco. Eu já te falei, acabei de falar, assim, para esse mês, né, que você falou do mês, a gente está lançando o edital lá da Avenida Miguel Arraes, da requalificação, né? A gente tem a ordem de serviço lá da Via Metropolitana Norte, lá em Olinda, e a gente tem participado, há cerca de 15 dias, começou todos por Pernambuco. A gente tem rodado aí todo o estado, o governador com todo o seu secretariado tem andado por todas as regiões do estado, justamente para ouvir a população, definir as prioridades em cada área, na área de habitação, de saúde, de educação, de segurança, de transporte, e a partir daí preparar o PPA, né, que é o Plano Plurianual de investimento, que é como o governo vai gastar o que arrecada nos próximos 4 anos. Só que, por princípio, né, o governador, isso já desde o governador Eduardo Campos, busca ouvir a população para definir isso junto com ela. E a gente tem percorrido todo o estado e tem coletado sugestões importantes para a gente poder incorporar ao nosso planejamento. Esse planejamento, inclusive, eu já estou trabalhando internamente, mas que eu não posso deixar de incluir
o que a gente está ouvindo aí pelo interior. Tem sido uma experiência muito rica, eu tenho visitado muitas cidades, tive conhecendo alguns projetos habitacionais em Petrolina, estive lá com o prefeito Júlio Lócio. A gente teve, enfim, a gente está correndo o estado como um todo, né? E a gente retoma na próxima semana lá no Agreste. Por que é importante esse conhecimento de causa em loco? Isso ajuda ainda mais o planejamento? Algumas regiões que vocês veem que carecem mais de dar uma maior celeridade nesse projeto todo, nesse processo. Por que é importante essa visita, conhecer de perto? Olha, é importante porque não existe planejamento preparado por um técnico dentro de uma sala com ar-condicionado, cheio de planilha de Excel, que seja melhor do que um planejamento baseado numa experiência de você conhecer uma comunidade, pisar no chão da comunidade, olhar nos olhos das pessoas e sentir a urgência, né, que o tema requer. Uma coisa é você saber que tem uma pessoa morando numa palafita, outra coisa é você ir na palafita e ver como aquela pessoa vive. Na televisão já é uma coisa que comove você. Quando você está lá, é muito pior. Então, assim, esse sentido de urgência, de definição de prioridade, você só tem se você olhar, se você for enxergar isso de perto. Dentro do gabinete você não vai ter. E daqui para frente a gente pode esperar que isso vai ser o marco da secretaria, da gestão do novo governador, esse trabalho mais humanizado, mais próximo da comunidade, para a gente saber o que é que vai funcionar, o que é que não vai funcionar, o que é que de projeto vai para frente, o que não vai. É isso que a gente pode esperar do... Sim, sem dúvida. E como a gente trabalha muito integrado, né, todos os secretários, eu sempre dou alguns exemplos de outras secretarias. A Secretaria de Saúde, por exemplo, na área de saúde, houve um grande avanço aí nos 8 anos do governo Eduardo Campos, né, foram construídos 4 hospitais, dobrou o número de UTIs, tem uma série de dados muito relevantes, mas agora o desafio, além de manter, né, logicamente, o investimento nas obras físicas, é a humanização da saúde. Quer dizer, é uma determinação do governador de que a gente, de fato, que a gente se aproxime da população em todas as áreas, que a gente trabalhe integrado, né? A gente tem uma noção, por exemplo, que a gente tem um papel importante no Pacto pela Vida, porque ao urbanizar uma área, né, ao tornar uma favela uma comunidade organizada, com coleta de lixo, com dignidade, a gente contribui para a redução da violência. Então, assim, a gente não pode se enxergar como uma ilha dentro do governo, a gente trabalha de forma muito integrada e o governador tem um papel muito importante nessa integração. Secretário, mais uma vez, a gente quer saber, além de construir casas, o que mais a Secretaria vai fazer nessa gestão? Além de construir casas, de obras de urbanização social importantes que a gente tem feito, existe um outro desafio aí, que também existe um número para ele, que é o desafio da regularização fundiária. Né? A gente tem 40 mil... isso para quem está em casa entender? É bom, uma regularização fundiária é você ter o título da sua casa. Né? Existem muitas ocupações aí consolidadas, e aí vamos dar o exemplo de Brasília Teimosa, por exemplo. Né? Ilha do Janeiro, existe uma série de comunidades na região metropolitana do Recife, sobretudo, que as pessoas estão ali há anos e anos e anos, mas numa situação de insegurança, porque elas não têm o título de posse da terra. Então a regulação fundiária, ela visa dar a essas pessoas a posse real do que ela já tem, do que ela já possui há muitos e muitos anos. Mas isso dá a ela uma segurança para uma série de coisas, né? Para algum financiamento que ela precise, para dar como garantia o imóvel dela, para negociar o imóvel dela se ela quiser de forma correta, de forma legal. Isso também está dentro do conceito de habitabilidade que a gente quer para a nossa pasta e para o tema de habitação no Estado. E para isso tem uma meta também? Tem números para quem está em casa? Quantas pessoas serão beneficiadas? 40 mil títulos a gente pretende entregar até o final do governo. Isso em todo o Estado, mais concentrado na região metropolitana? Em todo o Estado, mas de fato sempre mais concentrado por aqui, onde a demanda sempre é maior. Em relação a metas, a gente vai voltar mais uma vez, são 20 mil casas até o final da gestão. Para quem está em casa, o que é que deve fazer para ter acesso a essas moradias? Como eu já falei, procurar a prefeitura do seu município, o município onde você mora, se cadastrar no programa, e, enfim, cobrar do prefeito, né, quem está na ponta ali, a execução desse programa. A gente participa desse programa normalmente quando é uma ação em conjunto com o município, na doação de terreno, mas de fato o cadastro ele é gerenciado pelos municípios até por força de lei. Né? Então, assim, o prefeito ele tem até essa proximidade maior, porque, por exemplo, a Companhia de Habitação, a Secretaria de Habitação, ela está na cidade do Recife. E aí é natural que às vezes algumas demandas da cidade do Recife e da região metropolitana terminem batendo lá. Mas nós temos demandas em Petrolina, em Caruaru, e as pessoas não precisam
se deslocar para a Companhia de Habitação para resolver demandas habitacionais. Elas podem resolver isso em nome da Prefeitura. Claro que nós estaremos sempre disponíveis, e essa é a nossa obrigação, para participar das soluções, junto com o município. A gente tem feito isso com diversos municípios. Mas o prefeito é quem está próximo, o prefeito é quem sente de fato o problema mais de perto e quem tem mais condições de resolver. Ok, a gente vai conferir agora o resultado da enquete do dia. A pergunta foi: o governo deveria investir mais em programas para a construção de novos habitacionais? 97% das pessoas que ligaram disseram que sim, que o governo deve investir mais em novos programas para a construção de novos habitacionais, e 3% disseram que não. A população está querendo ver mais do governo. Você vai ter um desafio muito grande, secretário. Não é uma surpresa, né? Diante de um déficit desse que a gente tem ainda no país, em Pernambuco, mas que a gente está trabalhando firme para fazer a nossa parte e diminuir. Secretário, nosso programa está chegando agora na reta final. Queria abrir esse espaço para as considerações finais. O senhor fica à vontade. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu. O nosso desafio é enorme. A gente está trabalhando firme aí para colaborar na diminuição desse déficit. A gente tem projetos importantes. A gente está recebendo todo mundo, ouvindo todo mundo aqui e no estado de Pernambuco. O desafio é enorme, mas nós estamos preparados, determinados para cumprir os diversos desafios que existem na área de habitação. Como eu disse, são 20 mil unidades habitacionais, são 40 mil regularizações fundiárias, o desenvolvimento em parceria com as universidades e institutos de pesquisa de novas técnicas construtivas, porque isso facilita, né, o acesso à casa, torna a casa mais simples. São projetos técnicos sociais que a gente desenvolve com as comunidades. A gente tem um amplo programa que tem que ser seguido, e esse programa vai muito além da construção de casas, que é uma coisa importante, que dá cidadania e dá dignidade, mas que não é suficiente para resolver o problema da questão habitacional no estado de Pernambuco. Ok, secretário, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Queria agradecer você também que esteve conosco durante todo o programa Assunto do Dia, participando, ligando, participando de enquete, mandando perguntas para a gente. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. O programa Assunto do Dia volta na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo. Você assiste a reprise deste programa às 6h30 da noite de hoje, após o Jornal Estado. Queria agradecer mais uma vez o carinho de sua audiência. Um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá!